Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que anuncia o Evangelho não é disputa, não é rivalidade. E também anunciamos aquilo que não nos é próprio, aquilo que é a verdade, onde não anunciamos para agradar a seres humanos, mesmo porque a verdade confronta tanto a pecadores como escarnecedores. Agradamos o nosso Senhor em permitir com que Ele nos use com graça e com sabedoria, anunciando a verdade. E aqueles que são ouvintes, se acatarem essas advertências que não vêm de nós, os seus dias são prolongados e tudo lhe vai bem e ainda alcança a salvação e a vida eterna, da qual nós, como anunciamos, também temos que ser praticantes, porque o ouvinte, meramente ouvinte, não pratica, ilude-se a si mesmo. Por isso somos os primeiros a examinar a si mesmo aquilo que ele está nos anunciando. Se tiver algo de corrigir, corrigimos imediatamente e assim perseveramos dia após dia, porque Ele tudo opera e executa. Ele é que nos direciona. Aonde, quando anunciamos em espírito e em verdade, é a natureza divina, da qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso e ele verdadeiro. Ele é a verdade, ele é o testemunho verdadeiro. A única forma de produzir um testemunho verdadeiro é segundo o Espírito Santo, que é a própria verdade, da qual nós não apoiamos entendimento de próprios olhos, mas estamos sempre produzindo segundo, sem interesse, sem falsidade. O Senhor abomina a falsidade. Ele agrada daqueles que armazenam no seu íntimo os mandamentos daquele que ouve e os pratica. Isto é agradável diante do nosso Senhor. Os que agem com falsidade, tanto o testemunho falso, ele também sonda intento da mente e do coração. Ele conhece entre aqueles da qual com uma fala mansa, mas há interesse, há hipocrisia, aonde ele já dizia ali aquele povo, segundo a sua onisciência: como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Assim, aquele que tem o dom de justiça, ele tem o discernimento e ele examina os espíritos. Ele conhece, entre aqueles que estão sendo verdadeiros como aqueles que estão sendo falsos. Aqueles que é puro interesse, fazem a obra interessados em tudo quanto é interesse próprio e com a fala que está para ajudar o próximo, e na verdade ilude-se a si mesmo. Não se cumpre o amor ao próximo e nem tampouco o amar somente o Senhor, o nosso Senhor, de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, porque não está segundo o Espírito Santo, da qual ele mesmo diz que nos conhece através das atitudes. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo. Assim nos ensina a palavra. E aqueles que têm e discernem, eles conhecem entre aqueles que são de fé, como aqueles que são naturais, como aqueles que é só uma fala ilusória, que ilude-se a si mesmo, porque não se pratica, e está a cada dia com a sua alma rumo à condenação. Da onde o Senhor é o dono da obra, e Ele é aquele que sabe entre os que estão capacitados para perseverar, como os que não estão. Nós estamos chegando nos últimos tempos, que é como nos tempos de Ananias, ali com a sua esposa, que mentiu ao Espírito Santo. São tempos onde simplesmente se expira aqueles que iludem o povo, aqueles que ensinam a idolatria, aqueles que ensinam feitiçaria, como pecado de mentira, todos aqueles, os mentirosos, os idólatras, os bruxos,
aqueles que, os falsos apóstolos, obreiros da iniquidade, os falsos profetas, todos estão chegando ao ponto de se expirar, por mentir ao Espírito Santo. Esses são os últimos dias dos quais nós temos contemplado. Jesus é aquele que está os vencendo um por um pelo sopro da sua boca, porque ele vem prestar conta, assim como ele presta conta com aqueles que estão com a verdade, que é como um galardão. Mas aqueles que ele presta conta, que ainda dizem: Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, anunciei o vosso evangelho, ele diz: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade, aonde ele é juiz de vivos, não somente de mortos. E eles estão a expirar, porque desencaminham o povo ao invés de aproximar. É o povo do único mediador, que é o Evangelho, e que devemos encher do Espírito Santo, transbordar a ponto de que as almas recebam, porque através do Espírito Santo eles têm a sabedoria para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance o objetivo, o alvo, que é Cristo. Somente Ele, o pão da vida que veio do alto, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia e retornou ao Pai. E o Pai nos atrai até Ele enviando o Espírito Santo, da qual nos conduz a viver aqui dia após dia, sendo preparado para que a alma encontre o repouso do Senhor, a saber, a segunda morte. E assim perseveramos dia após dia, porque aqueles que seguem segundo o ministério da iniquidade, aquele que os vence já tem motivo suficiente para os condená-los. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.